Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal, né? E antes de iniciarmos o conteúdo deste vídeo, gostaria que você deixasse aquele like, compartilhasse o vídeo, né, para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus inimigos e para todas as pessoas aí que faz parte do seu grupo aí de conhecidos, né? Seu grupo social de convívio. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo. E não esquecer de ativar o sininho das notificações, certo? Que o sininho das notificações é muito importante para que nós possamos crescer e evoluir, né? Esse canal crescer e evoluir e trazer mais novidades, né? Conteúdos novos para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a nossa querida Bíblia. Certamente que eu já falei algumas vezes, né, aqui no canal sobre ela, falando do livro do Gênesis, e acho que foi 2 vídeos falando sobre o livro do Gênesis, certo? Só que agora nós vamos trazer algumas informações relacionadas à Bíblia de uma forma mais diferente. Vamos agora focar um pouquinho na nossa querida Bíblia, né? Esse livro sagrado que é usado por milhões, bilhões de pessoas aí no mundo afora, que utilizam essa escritura como fonte para a sua vida religiosa, para a sua caminhada espiritual e também para a sua caminhada como pessoa, né? O seu desenvolvimento pessoal. Só que nós vamos analisar ela não no sentido religioso, que certamente é impossível não falar na questão religiosa, sendo que nós estamos falando de um livro religioso, né, um livro sagrado, mas vamos tentar analisar ela como um instrumento histórico, né, sendo a Bíblia um importante instrumento porque narra, né, acontecimentos do passado histórico e também traz consigo alguns elementos que podemos dizer de muito importante para compreender uma sociedade, para compreender como vivia uma sociedade do passado, principalmente aquelas sociedades ali orientais, que são sociedades, são grupos de pessoas, né, daquela época, e também até hoje, que eles têm costumes diferentes de nós ocidentais, eles têm regras e leis diferentes das nossas, e devemos analisar, né, nós vamos analisar esse contexto, né, essa parte mais histórica da Bíblia. Certamente nós não vamos passar detalhadamente, porque o tempo é curto aqui, mas nós vamos pegar algumas histórias, como as histórias do rei Davi, as histórias do rei Salomão, as histórias de Esté, e tentar compreender, né, através desses textos, alguns requisitos importantes, como a cultura, como os costumes, né, as crenças que eles tinham. E é importante isso porque podemos, né, analisar e ver que alguns elementos, algumas características eram totalmente diferentes da que temos hoje. E algumas pessoas não conseguem compreender essa diferença, como por exemplo, a diferença que nós temos hoje da cultura ocidental para a oriental é na questão das mulheres, né? Que o homem pode se casar com várias mulheres e enquanto ele tiver dinheiro para sustentar todas essas mulheres, ele pode se casar aí à vontade, né? Mas tem alguns detalhes, que se ele der um presente para um, ele tem que dar o mesmo presente para todas. Questões econômicas também, né? Muito importante analisar isso. A outra questão também é no que, já voltando um pouquinho para o livro de Gênesis, é que você vai ver lá que Deus colocou um rio, né? Fez o jardim do Éden e colocou um rio, e ele vai dizer que na parte do Oriente ele vai especificar localização exata desses rios, né? E você vai ver que no nosso contexto, né? No nosso contexto esses rios existem, né? A ramificação desse rio existe. Também devemos frisar aqui é que por mais que não queremos fugir, né, de uma representatividade histórica, bíblica e religiosa que tem a Bíblia, para compreender alguns detalhes que encontramos nela, é preciso ler outros textos,
É preciso ir para alguns teóricos, né? Alguns historiadores que estudam aquela sociedade mais profundamente. É obrigado a entender o costume daquela sociedade. Ou seja, a Bíblia por si só ela é completa, no sentido religioso. No sentido religioso ela é completa. Mas no sentido histórico, para podermos entender alguns detalhes, é obrigado também pesquisarmos em outros livros para poder compreender o que significa cada costume, né? Cada detalhe daquilo. É preciso navegar em outros mares. E isso nós vamos fazer aqui. Não nesse vídeo. Nesse vídeo é apenas um vídeo introdutório para que eu possa explicar para vocês o que nós vamos fazer de agora em diante aqui no canal. Porque o canal estava um pouquinho parado, né? Ali tivemos muitas turbulências durante esse ano, né? Foi um ano também muito complicado, que ainda estamos em pandemia, então é muito complicado. A gente está trabalhando diariamente no canal, porque o canal ele exige um pouquinho de tempo, um pouquinho de atenção, e nós não tínhamos esse tempo e nem atenção para estar escrevendo roteiro, falando sobre isso tudo. Mas agora vamos tentar organizar mais as ideias, mais os tempos, para podermos iniciarmos. E eu estou pensando em fazer esse projeto, e eu espero contar com a ajuda de vocês, com a ajuda de vocês no quesito, compartilhando o vídeo, comentando, né? Escrevendo aí nos comentários o que vocês acham, quais as ideias de vocês, quais os pensamentos de vocês para essa nova aventura que vamos fazer juntos aqui no canal, que é desvendar a parte histórica da Bíblia, né? Vamos lá compreender também e para apimentar mais ainda o nosso trabalho, né, os nossos vídeos, nós vamos trazer também alguns mitos, né? Alguns mitos. Por que não trazer alguns mitos? Vamos trazer também algumas teorias da conspiração, né? Que é importante, isso apimenta, fica o vídeo mais divertido, mais relaxante e mais gostoso de se assistir. Porque se eu ficar só aqui falando besteira, igual um professor em sala de aula, no último horário que o aluno já quer ir embora, né? Depois do recreio, aquele último horário, aquele quinto ou sexto horário que o aluno já quer ir embora, e ficar falando, também não vai dar certo. Então a gente precisa trazer algumas histórias, aclimatar esses vídeos para ficar legal, certo? Então era só isso, esse primeiro vídeo é apenas uma introdução do que nós vamos fazer daqui para frente. E com fé em Deus, com a ajuda do Pai, vamos terminar essa missão. Valeu, fui!